Oi, pessoal, boa noite! E aí, tudo maravilha? Professor Rogério Almeida, trago para vocês uma nova playlist, dessa vez envolvendo o assunto determinantes, geralmente visto no segundo ano do ensino médio. Estamos na nossa aula de número 1 e nessa aula vamos tratar sobre a definição de determinantes e o cálculo de determinantes para matrizes de ordem 1, ordem 2 e ordem 3 e alguns exemplos. Maravilha? Então, acompanhe aí comigo. Então, algumas considerações importantes. O assunto determinante possui sua origem em meados do século XVII. Determinantes são utilizados em processos de solução para sistemas lineares de equações. Também utilizamos determinantes para o cálculo da inversa de uma matriz e, de uma maneira mais ampla, mais geral, para sintetizar expressões matemáticas complicadas. Então, alguns exemplos de aplicação da geometria analítica são condição de alinhamento de 3 pontos, equação geral da reta e do plano, área de um triângulo. Então, são assuntos aí dentro da geometria analítica que envolvem determinantes. Da álgebra linear, nós podemos tirar o volume do paralelepípedo, o produto vetorial, como exemplos de aplicação de determinantes. Maravilha, pessoal? Então, vamos nós aí com a definição formal de determinante. Vamos considerar o conjunto das matrizes quadradas de ordem n, seja M uma matriz desse conjunto. Chamamos determinante da matriz M e indicamos por det_m o número que podemos obter operando com os elementos das linhas e colunas de M. Então, duas coisas importantes. Primeiro que o determinante de uma matriz necessariamente é um número, e essa matriz precisa ser quadrada de ordem n. Maravilha? Uma outra maneira de definir determinante é uma aplicação que transforma os valores de uma matriz quadrada em um número real, associando uma matriz de ordem n com um escalar dependente dos termos dessa matriz. Show de bola? Então, determinante é um número associado a uma determinada matriz mediante algumas operações com as suas linhas e as suas colunas. Maravilha, pessoal? Show de bola? A notação para determinante são essas duas barras verticais entre os elementos de uma matriz. Por exemplo, dada aí a matriz M, 3 por 3, então o determinante dessa matriz é igual a menos 10 nesse exemplo. Então o símbolo aí para determinante são essas duas barras verticais entre os elementos da nossa matriz em questão. Maravilha? Então, escrevendo aí, a gente pode colocar aqui det_m igual a menos 10. Show de bola? Então, o que nós vamos ver agora é, dependendo da ordem da matriz, qual é o processo que nós vamos utilizar para poder calcular o seu determinante. Começando aí com a matriz mais simples, que é a matriz de ordem 1. Ela só tem um elemento, então, por exemplo, considere essa matriz aí, cujo único elemento é o 5, então o determinante de uma matriz que só tem um elemento é o próprio elemento que está dentro da matriz. Beleza? Só isso, sem problemas. Por outro lado, quando a matriz é quadrada de ordem 2, o determinante é dado pelo produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, nesse nosso exemplinho, o determinante dessa matriz M será o produto dos elementos da diagonal principal. Então, 3 vezes 2 vai dar 6, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, 4 que multiplica menos 1 dá menos 4. 6 menos menos 4 é a mesma coisa que 6 mais 4, e isso dá 10. Portanto, o determinante dessa matriz M é 10. Show de bola? Então,
basta você fazer o produto dos elementos da diagonal principal. Nesse caso aqui, os elementos da diagonal principal são o 2 e o 3, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Nesse caso, a diagonal secundária é formada pelos elementos 4 e menos 1. Então, está aqui o nosso DP, diagonal principal, e aqui o nosso DS, diagonal secundária. Sempre assim. Beleza? Um outro exemplinho, está aí uma matriz quadrada de ordem 2 e a gente quer calcular o determinante dessa matriz N. Então, vamos usar a definição. Produto dos elementos da diagonal principal, cosseno x vezes cosseno x, isso vai dar cosseno ao quadrado de x, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que é seno de x multiplicado por menos seno de x. Então, isso vai dar menos seno ao quadrado de x. Então, essa nossa continha vai ficar cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. E aí nós estamos diante da nossa relação trigonométrica fundamental. Então, o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Maravilha? Todo mundo sacou? Beleza! Quando a matriz é de ordem 3, ou seja, quando ela tem 3 linhas e 3 colunas, o que nós vamos utilizar para o cálculo do determinante é a chamada regra de Sarri. Beleza? Então, eu vou descrever essa regra por meio de 2 exemplos. Começando aí pela matriz N, formada pelos elementos 1, 3, 4, 5, 2 e menos 3, 1, 4 e 2. Então, acompanhe aí comigo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é repetir as 2 primeiras colunas da matriz aqui do lado direito. Beleza? Então, vou pegar aqui o auxílio da minha linda canetinha e vou repetir as 2 primeiras colunas aqui do lado direito. Então, 1, 5 e 1, 3, 2 e 4. Beleza? Agora eu vou fazer produtos, começando pela diagonal principal, nesse sentido aqui, indicado pela minha seta em azul. Beleza? Vou fazer também esses produtos aqui na nossa diagonal. E, por fim, nesse sentido aqui também, sempre pegando de 3 em 3 elementos, começando pela minha diagonal principal. Beleza? E vou fazer os produtos desses 3 elementos, de cada linha inclinada que eu desenhei. Então, vai ficar, na primeira linha que eu desenhei, que é a diagonal principal, vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. 3 que multiplica menos 3, menos 9. Menos 9 vezes 1, menos 9. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4 dá 80. Maravilha? Então, fiz aí os produtos relacionados aí à minha diagonal principal, no sentido das setas desenhadas na cor azul. Beleza? Todo mundo sacou? Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, vou trocar aqui a cor, vou fazer o mesmo procedimento, só que agora relacionado com a minha diagonal secundária. Então, eu vou começar da diagonal secundária da minha matriz, que é formada pelos elementos 1, 2 e 4. E vou pegar também 1, menos 3 e 4. E, por fim, 3, 5 e o nosso 2. Sempre de 3 em 3 elementos, partindo aí no sentido da minha diagonal secundária. Qual que é a diferença? É que o produto de cada um desses 3 elementos, o produto que der, eu tenho que lembrar de trocar o sinal. Tudo bem? Então, os produtos na diagonal principal conservam o sinal da multiplicação, já os produtos relacionados à minha diagonal secundária trocam o sinal dos produtos relacionados. Beleza? Então, aqui, por exemplo, na minha diagonal secundária, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1,
8. Então, eu tenho que trocar o sinal. Então, vai ficar menos 8. Beleza? Agora vai ficar 4 que multiplica menos 3, menos 12. Menos 12 que multiplica 1, menos 12. Trocando o sinal, fica 12. Por fim, 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 3, 30. Então, trocando o sinal, menos 30. Maravilha? Então, pessoal, o determinante da nossa matriz N é a soma de cada um desses elementos, desses números que eu escrevi aqui embaixo e estou indicando para vocês. Beleza? Então, pela regra de Sarri, o determinante de N será menos 8, mais 12, menos 30, mais 4, menos 9, mais 80. Beleza? Então, fazendo essa continha aí, você vai achar exatamente 49. E esse aí é o determinante da nossa matriz N. Beleza? Show de bola? Todo mundo sacou? Vamos fazer mais um exemplo? Então, simbora. Mais um exemplinho. Está aí uma matriz também, 3 por 3. Os elementos são menos 3, 1 e 7. 2, 1 e menos 3. 5, 4 e 2. Então, como é uma matriz 3 por 3, vamos aplicar a regra de Sarri. Então, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, vai ficar menos 3, 2 e 5, 1, 1 e 4. Beleza? Agora eu vou fazer os produtos relacionados aí à minha diagonal principal. Então, vou marcar aqui os elementos. Tá aí, beleza. 7, 2, 4. Marcadinho aí. Vamos já fazer esses produtos, né? Então, 2 que multiplica 1, que multiplica menos 3, vai dar menos 6. Menos 3 que multiplica 5 dá menos 15. Menos 15 vezes 1, menos 15. 2 vezes 4, 8. 7 vezes 8, 56. Beleza? Trocando a cor aqui da minha linda canetinha, deixa eu botar uma cor vermelha, vamos fazer agora os produtos relacionados à nossa diagonal secundária. Então, aqui, 7, 1 e 5. Menos 3, menos 3 e 4. 1, 2 e 2. Lembrando que o produto que der, eu tenho que lembrar de trocar o sinal. Beleza? Então, aqui, 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 7, 35. Trocando o sinal, menos 35. Menos 3, que multiplica menos 3, dá 9. 4 vezes 9, 36. Trocando o sinal, menos 36. E, por fim, 2 vezes 2, 4. 4 que multiplica 1, 4. Trocando o sinal, menos 4. Maravilha? Então, o nosso determinante da nossa matriz, vamos dar um nome para essa matriz, né? Vou chamar essa matriz de P, por exemplo. Então, o determinante de P será menos 35, menos 36, menos 4, menos 6, menos 15, mais 56. Beleza? Fazendo essa continha, menos 35 menos 36 vai dar menos 71. Menos 4 vai dar menos 75. Menos 6 vai dar menos 81. Menos 15 vai dar menos 96. Somado com 56, isso dá exatamente menos 40, resultado aí da nossa linda questão. Maravilha? Todo mundo sacou? Regra de Sarri para determinantes envolvendo matrizes aí 3 por 3. Beleza, pessoal? É só o começo. Estamos na nossa aula de número 1 ainda. Não percam aí os nossos próximos capítulos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera!